Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 13 de abril de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, trarei mais uma contradição bíblica. Mais uma contradição bíblica. E recorro novamente, em homenagem ao ateu Leonardo Marculino, que possui um canal no YouTube com o título Léo Marculino, em homenagem a ele, mais uma vez aqui recorro ao livro do Norman Geisler e Thomas Rowe. O livro aqui está: Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Como você vê aí, o Norman Geisler coloca a palavra contradições da Bíblia, contradições, entre aspas, porque ele era um cristão evangélico e aí um cristão fundamentalista. Cristão fundamentalista é aquele que vê a Bíblia, os textos que estão na Bíblia, como se fossem textos relacionados a fatos reais, o que é uma loucura total. Então, quando você lê a Bíblia e lê aquelas lendas que estão ali, pensando que são fatos reais, e você vai explicar, aí a coisa desanda. Você entra numa alucinação, numa confusão alucinatória radiante. Entendeu? Então o Norman Geisler, ele lia os textos da Bíblia, porque ele era um cristão fanático, evangélico, então ele lia os textos da Bíblia como se aquelas lendas ali se referissem a fatos reais. E não, são lendas, mitos, etc. É muito comum na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, os escritores bíblicos inventarem histórias, inventarem mensagens por meio de histórias. Então eles criavam histórias, relatos fantasiosos, contendo ali mensagens. Mas você não pode levar ao pé da letra o que está aqui na Bíblia. E nesse vídeo aqui, vou dar um exemplo. O Norman Geisler vê um fato aqui na Bíblia, no Novo Testamento, ele vê um fato aí no Novo Testamento, e vê aquilo ali como se fosse realmente um fato real. E não é um fato real. Não é um fato real. Pois bem, então quando o Norman Geisler começa a explicar esse fato aqui, que vou mostrar, como se fosse real, aí ele mesmo destrói a imagem do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Entendeu? Então você vai rir muito com um fato aqui, um fato irreal, criado por um cristão no Novo Testamento e atribuído a Jesus. Só que o Norman Geisler, ele via esse fato como se fosse real. E aí quando ele vai explicar, aí ele piora mais ainda a imagem do próprio Jesus. E vocês verão isso aqui, certo? Então, o Norman Geisler, aqui está ele e o Thomas Rowe. Eles gastaram os dois 40 anos para fazer este livro aqui, viu? 40 anos. O Norman Geisler, ele era doutor em teologia, evangélico, doutor em teologia e mestre em filosofia. E o Thomas Rowe melhor dizendo, ele é formado em teologia, certo? Muito bem. Antes de entrar aqui no assunto, já que estamos tratando de Bíblia, vejamos mais uma vez aí o que diz a inteligentíssima Célia Quirino, que mora em João Pessoa,
capital da Paraíba, em suas confissões, porque ela fez um vídeo com suas confissões sobre a época em que ela era cristã. Hoje ela abandonou qualquer crença. Então a Célia Quirino fez um vídeo com suas confissões e vejamos aí o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem, muito bem. Vamos agora aqui ao tema do vídeo de hoje. Mais uma contradição bíblica. Essa contradição, anotei aqui, está nos livros de Mateus e Marcos, os evangelhos, no Novo Testamento. Mateus, capítulo 21, e Marcos, capítulo 11. Ali temos assim, gente, para que vocês entendam. Em Mateus, temos ali a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus, a entrada triunfal. Isso aí não foi fato, gente. Jesus algum entrou em Jerusalém sendo saudado como se fosse um rei, montado num jumento. Isso não é fato real. Isso é uma história criada por um cristão. E aqui cheia de erros e de contradições entre elas. Então vamos aqui à contradição. O que está em Mateus e o que está em Marcos, o mesmo relato. E aí a diferença. E são muitas diferenças. Estou mostrando apenas uma aqui por causa do livro do Norman Geisler. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 21, depois desse vídeo aqui, você vai ler Mateus capítulo 21. E você vai ler também Marcos capítulo 11. Porque aqui vou mostrar a contradição. Certo? Muito bem. No relato lendário de Mateus, temos assim: primeiro, Jesus entra em Jerusalém, o primeiro ponto. Isso aí em Mateus, hein? E o segundo ponto, Jesus, estando em Jerusalém, ele vai ao templo e purifica o templo. Ele expulsa os cambistas, ele expulsa os vendedores que estavam vendendo produtos no templo. Jesus foi contra. Aí ele fica nervoso e expulsa esses vendedores do templo. Tudo lenda, gente, tudo lenda. Ele expulsa os vendedores do templo. Segundo ponto. Aí Jesus sai de Jerusalém, em Mateus, e vai para uma cidade chamada Betânia. No dia seguinte ele dorme em Betânia com os discípulos. No dia seguinte, eles saem de Betânia, retornando a Jerusalém, certo? E aí eles veem, Jesus vê ao longe uma figueira, uma árvore que produz figo. E Jesus está com muita fome, e seus discípulos também. E aí Jesus vê aquela árvore e fica alegre, pensando que aquela árvore tinha frutos. Então Jesus se aproxima da árvore e aí ele vê que a árvore não tinha fruto algum, apenas folhas. E aí Jesus fica muito revoltado, com raiva, e amaldiçoa uma árvore. Ele diz que aquela árvore vai secar naquele momento e que ela não vai mais produzir fruto. E aí Jesus fez isso. A árvore, a figueira, secou imediatamente por causa do descontentamento de Jesus, correto? E feito isso, ele amaldiçoou a árvore. E aí ele voltou para Jerusalém. E voltou aí e frequentou de novo o templo. Então você vê que em Mateus, a ordem é essa. A entrada de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo e a maldição à árvore, à figueira, foi depois que Jesus saiu de Jerusalém. Foi depois da purificação do templo. Então ele estava em Jerusalém, ele purificou o templo, expulsou os vendedores de lá,
E depois, na volta de Betânia, ele amaldiçoou a árvore. Essa é a sequência. Primeiramente, ele purificou o templo. Depois, ele amaldiçoou uma árvore, correto? Essa é a ordem de Mateus, que é diferente da ordem de Marcos, porque não estamos tratando de um fato real, gente. Então, quem escreveu o Evangelho de Marcos, que não foi uma pessoa chamada Marcos, quem escreveu esse Evangelho aqui no capítulo 11, narra a mesma coisa e diz assim, veja a ordem agora, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, está igual ao Mateus. E o segundo ponto, aqui está a diferença. Em Mateus, Jesus purifica o templo ali, antes de ir para a cidadezinha de Betânia. Então a purificação do templo em Mateus é o segundo ponto. Em Marcos não. Em Marcos não é o segundo ponto. Em Marcos, Jesus não purifica o templo na primeira chegada a Jerusalém. Ele só purifica o templo muito depois da maldição à árvore figueira. Então Jesus aqui em Marcos, ele entrou em Jerusalém, não purificou o templo, ele foi para a cidadezinha de Betânia, na volta ele amaldiçoou a árvore, aí ele chegou a Jerusalém e aí é que ele purificou o templo, entendeu? Então a contradição é essa. Em Mateus, Jesus primeiramente purificou o templo, depois amaldiçoou a árvore. Em Marcos é diferente. Jesus amaldiçoou a árvore e só depois é que purificou o templo. Você vê aí que não bate uma coisa com outra. Isso aí é contradição. Porque isso aqui não é um fato real. Eles iam copiando, os evangelistas copiavam textos dos outros. E o Marcos foi o primeiro evangelho que apareceu. Então Mateus e Lucas copiaram muita coisa de Marcos. E quando eles copiaram, eles acrescentaram, mudaram aí o sentido da coisa. E aí está a contradição, gente. Em Mateus, repito, Jesus purifica o templo antes de amaldiçoar a figueira. Em Marcos, ele só purifica o templo depois de amaldiçoar a figueira. Fatos aí diferentes. Porque, repito, trata-se de uma lenda. Então vamos lá, gente. Vamos agora aqui ver a explicação do Norman Geisler, certo? Vamos ver a explicação do Norman Geisler. Ele vai tentar dizer que não há contradição aí. E você vai morrer de rir. Você vai morrer de rir. Muito bem, então vamos lá. Aqui no livro do Norman Geisler, nas páginas 363 e 364. Você vai acompanhar aí o texto, correto? Então vamos lá. Veja aí, gente. Acompanhe aí. Está escrito, ó, Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 19. Aí ele diz aqui, ó, comparar com Marcos, né, capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 e 24. Então vamos lá. Pergunta assim o Norman Geisler. Quando foi que Jesus amaldiçoou a figueira? Antes ou depois da purificação do templo? Eis aí a questão. E ele coloca o problema. Mateus coloca a maldição da figueira depois da purificação do templo. Entretanto, Marcos a coloca antes desse evento. Foi o que eu falei, viu aí? Mas essas duas colocações não podem ser ambas verdadeiras. Será que um dos evangelistas cometeu um erro? Eis a pergunta aí. Agora o Norman Geisler, para a alegria do Léo Marcolino, vai apresentar a solução. Então o Norman Geisler diz assim: na verdade, Jesus amaldiçoou a figueira quando ia para o templo,
como Marcos disse. Mas isso não significa que o relato de Mateus esteja errado. Cristo foi ao templo 2 vezes e ele amaldiçoou a figueira na segunda ida. Diz aí o Norman Geisler. Eu vou ler aqui o resto, depois eu explico. Então ele continua, o Norman Geisler. Marcos, capítulo 11, versículo 11, diz que Cristo entrou no templo no dia da sua entrada triunfal. O evangelista não mencionou que Jesus tenha feito alguma proclamação contra qualquer coisa errada ao entrar no templo. O versículo 12 usa a expressão no dia seguinte, referindo-se à jornada até o templo, quando passaram pela figueira no segundo dia. Foi nesse momento que Cristo expulsou os que compravam e vendiam no templo. Então eu vou explicar logo essa primeira parte aí, gente, para que vocês entendam, certo? Para que vocês entendam a primeira parte. Vou deixar aqui a última, porque a última explicação aqui do Norman Geisler, você vai morrer de rir aí. Porque ele vai tentar aqui desfazer a contradição. Como é impossível desfazer essa contradição bíblica, mais uma, aí o Norman Geisler escreve aqui coisas engraçadas. O que ele escreve aqui, ele deturpa o texto bíblico. E vou explicar aqui. Então vamos aqui. Voltando aí à primeira página. Ele diz assim, solução. Na verdade, Jesus amaldiçoou a figueira quando ia para o templo, como Marcos disse. Então o Norman Geisler aqui está dizendo que, de acordo com o Evangelho de Marcos, Jesus amaldiçoou a figueira quando ia para o templo, voltando de Betânia. Ele está dizendo aqui, Cristo foi ao templo 2 vezes e ele amaldiçoou a figueira na segunda ida. Então ele está dizendo aqui que o Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus foi ao templo 2 vezes, esteve no templo 2 vezes, e esteve na primeira vez e na segunda vez. E ele diz aqui que Jesus amaldiçoou a figueira na segunda ida. Quando ele diz que Jesus amaldiçoou a figueira na segunda ida, ele está se referindo ao Evangelho de Marcos. Só que o Evangelho de Mateus é diferente. O Evangelho de Mateus, ele diz que Jesus amaldiçoou a figueira depois da purificação do templo. Depois da purificação do templo. Na primeira ida a Jerusalém. Entendeu? Então o que o Norman Geisler diz aqui não acrescenta nada. Ele diz que Jesus aqui amaldiçoou a figueira na segunda ida. Isso aí no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus, não. No Evangelho de Mateus, Jesus amaldiçoou a figueira, ou melhor, amaldiçoou, ou melhor dizendo, purificou o templo na primeira ida a Jerusalém. Então Jesus, em Mateus, purificou o templo na primeira ida em Jerusalém. Já Marcos diz que Jesus purificou o templo na segunda ida a Jerusalém. São coisas completamente diferentes, contrárias. E o Norman Geisler aqui nada acrescentou. Ele apenas mostrou aqui a versão de Marcos. Marcos diz que Jesus primeiramente amaldiçoou a figueira. E na segunda ida a Jerusalém é que ele purificou o templo. Diferente de Mateus. Entendeu? Então o Norman Geisler aqui escreveu e não saiu do lugar, certo? Não desfez a contradição, porque é impossível. Agora vamos para outra parte aqui. Ele diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 11, diz que Cristo entrou no templo no dia da sua entrada triunfal. O Marcos diz mesmo que Jesus entrou no templo na primeira ida a Jerusalém, entendeu? Na primeira ida, Jesus esteve lá no templo. Aí diz aqui o Norman Geisler,
O evangelista não mencionou que Jesus tenha feito alguma proclamação contra qualquer coisa errada ao entrar no templo. Pois bem, na versão de Marcos, Jesus ali na primeira ida a Jerusalém, ele foi ao templo e não viu nada de anormal. Não viu ninguém vendendo produtos, cambistas, vendedores. Então, Jesus foi apenas ao templo, na primeira ida. Como tudo estava normal, aí ele foi para Betânia, saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Até aqui tudo bem. O Norma diz assim, o versículo 12 usa a expressão no dia seguinte. Essa expressão aqui no dia seguinte, segundo Marcos, Jesus estava voltando de Betânia e no meio do caminho ele viu lá a árvore, a figueira. E Jesus se enganou. Ele pensou que havia frutos na figueira e não havia. Jesus perdeu sua onisciência e também perdeu o juízo, porque ele ficou com raiva de uma árvore. E aí ele condenou a árvore, amaldiçoou a árvore. A árvore secou imediatamente. É por isso que eu digo que você não pode levar o texto bíblico ao pé da letra, porque isso aqui é uma história maluca criada por um cristão. Nessa história aqui, o próprio cristão destrói, sem saber, ele destruiu a onisciência de Jesus. Jesus estava longe da árvore. Ele pensava que a árvore continha frutos. E aí ele estava com fome. Aí se aproximou da árvore com os discípulos. Quando ele se aproxima da árvore, só aí é que ele vê que a árvore não tem frutos, apenas folhas. E aí Jesus fica revoltado com uma árvore e amaldiçoa essa árvore. Ela seca imediatamente. Então você vê que a história é muito ingênua. Você não pode levar ao pé da letra, como faz aqui o Norman Geisler. Quando você leva essa história ao pé da letra, você está dizendo que Jesus não era onisciente e que ele era perturbado mental. Perturbado mental. Porque trocar juízo com uma árvore... Então você vê que isso aqui nunca houve. Nunca Jesus algum ficou com raiva de uma árvore e condenou essa árvore. Isso aqui é uma história maluca criada por um cristão. Com uma mensagem, gente. É a de que Jesus podia fazer tudo, até mesmo secar uma árvore. Ele colocou essa historinha aqui, o escritor cristão, apenas para dizer que Jesus era poderoso, tinha poder para fazer o que quisesse, até mesmo secar uma árvore imediatamente. Foi essa aqui a intenção infantil do escritor cristão. Você não pode levar isso a sério. Quando você leva isso a sério, você está dizendo que Jesus perdeu a onisciência e perdeu também a sua sanidade mental. Jesus aqui, você está dizendo que Jesus aqui agiu como um doido, um maluco, porque secou uma árvore, ficou com raiva de uma árvore. Só malucos ficam com raiva de árvores. Então isso aqui não é história, mas o Norman Geisler aqui vê isso como se fosse uma história, e é uma lenda. Mas continua. Então o Norman Geisler aqui está dizendo, no primeiro parágrafo aí, você vê, ó, ele está dizendo aqui o que está em Marcos. Então o que está em Marcos é o seguinte, aqui nesse parágrafo do Norman Geisler. O que está em Marcos é que Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo e não viu nada de irregular. E aí Jesus com seus discípulos saíram de Jerusalém e foram para uma cidadezinha chamada Betânia. Dormiram lá. No dia seguinte saíram de Betânia, voltando para Jerusalém. No meio do caminho, Jesus estava com fome e seus discípulos também. Aí Jesus avistou uma árvore e pensou que havia frutos nela. Chegou perto da árvore, percebeu que não havia frutos, só folhas. E aí Jesus foi enganado. E ele ficou com raiva e amaldiçoou uma árvore. Ela secou imediatamente. Aí depois disso eles voltaram a Jerusalém, chegaram lá, foram ao templo e só aí, depois de Jesus amaldiçoar uma árvore, só aí
é que Jesus purificou o templo, entendeu? Depois de amaldiçoar a árvore. Em Mateus é diferente o relato. Jesus purifica o templo antes de amaldiçoar a árvore, antes de ir para Betânia, entendeu? Já em Marcos, ele amaldiçoa o templo, ele amaldiçoa a árvore antes de purificar o templo, entendeu? Viu aí a contradição? Você não sai dela, não tem como, porque a contradição é clara, é pública. Então li aí os 2 parágrafos do Norman Geisler. Agora vamos ao 3º parágrafo, em que ele tenta aqui desfazer a contradição e não consegue. E aí ele piora. A emenda sai pior do que o soneto. Ele aqui, ao tentar desfazer essa contradição, ele estupra o texto de Mateus. E você vai rir aí. Então vamos lá, acompanhe. O Norman Geisler diz assim: Mateus, entretanto, refere-se às 2 idas de Cristo ao templo como se fossem um só evento. Veja que maluquice, gente. O Norman Geisler está dizendo que Mateus refere-se às 2 idas de Cristo ao templo como se fossem um só evento. Que absurdo, gente. Que absurdo. Como é que a pessoa pode pegar 2 idas de Jesus ao templo se foram momentos diferentes? Como é que você pode pegar 2 visitas de uma pessoa e colocar apenas como se fosse uma visita? Já é um absurdo aí, não é? Já é uma brincadeira do Norman Geisler aí. Já começou a rir você, não é? Ele dizendo que as 2 idas de Cristo para Mateus foram vistas apenas como uma visita. Veja a maluquice, gente. Isso aí é caso de internação em clínica psiquiátrica sob a administração do psiquiatra brasileiro Augusto Cury. Então vamos aqui. E ele diz, vou repetir, ele diz assim: Mateus, entretanto, refere-se às 2 idas de Cristo ao templo como se fossem um só evento. E relata em seguida a maldição sobre a figueira. Que maluquice. E agora vem o Norman Geisler estuprando, deturpando o texto de Mateus. Ele diz assim: fica-se assim com a impressão, diz ele, de que na primeira ida ao templo, Cristo expulsou os que ali haviam, ou os que ali vendiam e compravam. O relato de Marcos, portanto, nos fornece mais detalhes desses eventos, revelando que realmente foram 2 idas, melhor dizendo, as idas ao templo. Em vista disso, não temos razão alguma para crer que haja uma discrepância entre os relatos. Claro que há a discrepância. O Norman Geisler diz assim: fica-se assim, veja bem, no Evangelho de Mateus ele está se referindo, fica-se assim com a impressão de que na primeira ida ao templo, Cristo expulsou os que ali vendiam e compravam. Ora, o que o Norman Geisler diz aqui, referindo-se ao livro de Mateus, é uma brincadeira sem fim. Vou mostrar depois a página aqui do Evangelho para você conferir. O Norman Geisler está dizendo que no livro de Mateus tem-se a impressão, diz ele, tem-se a impressão de que Jesus purificou o templo, expulsou os vendedores do templo. Tem-se essa impressão no livro de Mateus na primeira ida. Então o Norman Geisler está dizendo que no livro de Mateus é apenas uma impressão, a de que Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas na primeira ida a Jerusalém, que está em Mateus. Diz o Norman Geisler que isso aí é apenas uma impressão. É apenas uma impressão. Ora, é a verdade pura e nua dentro do texto lendário. Não é impressão nenhuma, como diz o Norman Geisler. O que está em Mateus, depois mostrarei o texto. O que está em Mateus é claro que Jesus
na primeira ida a Jerusalém, na entrada triunfal, que estou me referindo, na entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, naquela primeira ida, ele entrou no templo e expulsou os cambistas. Purificou o templo na primeira ida a Jerusalém. Entendeu? E o Norman Geisler está dizendo que em Mateus tem-se a impressão, apenas uma impressão, a de que Jesus expulsou os cambistas na primeira visita a Jerusalém. Diz o Norman Geisler que é apenas uma impressão. Impressão não, é a certeza do texto. O texto é claro. Na primeira ida a Jerusalém, na entrada triunfal a Jerusalém, Jesus foi ao templo e expulsou os cambistas. Só depois é que eles saíram para Betânia. Na volta, amaldiçoaram a árvore. Entendeu? Diferente do que está em Marcos. Então o Norman Geisler aqui, ele deturpa mais uma vez o texto bíblico. Eu vou mostrar esse texto aí bíblico para vocês. Como aqui o Norman Geisler, tentando derrubar uma contradição que é impossível, aí ele piora mais ainda a situação. Entendeu? Então vamos lá ao texto bíblico. Veja aí o Evangelho de Mateus. Veja aí à esquerda, capítulo 21. Veja os nomes aí, os títulos. No capítulo 21, você tem aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então veja aí, Jesus aqui em Jerusalém. Na página aqui, ó, à direita, veja bem, a primeira coisa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o segundo ponto, veja aí, a purificação do templo. Veja bem, o Norman Geisler, em seu livro, ele diz que essa purificação aqui do templo, que está em Mateus, tem-se apenas uma impressão. Veja bem, gente, que absurdo. O Norman Geisler diz que a purificação do templo, na primeira ida de Jesus a Jerusalém, é apenas uma mera impressãozinha. Não, gente, isso é uma vergonha. Aqui está a entrada de Jesus em Jerusalém, a primeira chegada dele. Aqui ele purificou o templo, olha aí o que está em Mateus. Ele purificou o templo, aqui está a purificação do templo. Ele expulsou os cambistas, os vendedores lá do templo. Aí em seguida, gente, diz aqui, ó, no capítulo 21, versículo 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou Jesus. Deixando o povo ali, os vendedores lojistas, etc. Lojistas não, vendedores, os cambistas. Muito bem, então após a purificação do templo, após Jesus expulsar os cambistas, vendedores do templo, diz aqui a sequência. Eles foram para Betânia e no dia seguinte, voltando para Jerusalém, ó, Jesus condenou a figueira. Olha aqui, a figueira sem fruto. Então veja a sequência em Mateus. Jesus chegou aqui a Jerusalém, na primeira visita aqui, Jesus purificou o templo. Só depois é que amaldiçoou a figueira. Viu aí a sequência? Viu aí a sequência? E o Norman Geisler dizendo que essa purificação aqui do templo é apenas uma mera impressão, que Jesus só purificou o templo, de acordo com Marcos, na volta a Jerusalém, na segunda vinda. Não! Você vê aí de forma bem clara. Jesus aqui chegou a Jerusalém, purificou o templo, foi para Betânia e na volta ele amaldiçoou a árvore. Então a purificação do templo ocorreu aqui em Mateus antes de Jesus amaldiçoar a árvore. Isso aí é claro, gente. O Norman Geisler, lamentavelmente, deturpando o texto que está em Mateus, porque é impossível desfazer uma contradição. Então aqui em Mateus, Jesus purificou o templo, como você vê aí, na primeira visita a Jerusalém. Ele purificou o templo.
Só depois é que amaldiçoou a árvore. Em Marcos é diferente. Jesus, primeiramente, amaldiçoou a figueira. Só depois é que, retornando a Jerusalém, purificou o templo. Viu aí? Então grave bem, aqui em Mateus. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ali, a purificação do templo. Está aqui na Bíblia. Ele purificou o templo. E só depois é que ele amaldiçoou a figueira, na volta de Betânia. Já em Marcos, a coisa é diferente. Já em Marcos, a coisa é diferente. Veja aí, Marcos, olha aí. Temos a mesma coisa que está em Mateus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Certo? Lá em Mateus, nessa primeira visita de Jesus, ele purificou o templo. Aqui em Marcos, não. Veja aí. Ele não purificou o templo na primeira ida a Jerusalém. E aí ele foi para Betânia, na volta amaldiçoou a figueira, você vê aí, ó, a figueira sem fruto. E na volta, na segunda ida a Jerusalém, veja aí, é que Jesus purifica o templo. Viu aí a diferença? Veja aqui, ó, a purificação do templo. Olha a ordem aí como é diferente. Lá em Mateus, a purificação do templo ocorreu antes de Jesus amaldiçoar a figueira. Já aí em Marcos, a purificação do templo só ocorre depois de Jesus amaldiçoar a figueira. Viu aí a diferença? Aí está a diferença, aí está a contradição, aí está a discrepância, gente. Veja aí, aqui em Marcos, Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo, não havia nada de errado no templo, ele foi para Betânia, na volta amaldiçoou a árvore, e depois é que ele foi ao templo, em Marcos, pela segunda vez, e aí ele expulsou os cambistas do templo na segunda ida a Jerusalém, em Marcos. Já em Mateus, Jesus purificou o templo na primeira ida a Jerusalém. Viu aí a contradição? Viu aí a discrepância? Veja bem, o Norman Geisler, ele via esse fato aí, lendário, como se fosse um fato real. E aí o Norman Geisler, sem querer, levando isso aí como se fosse um fato real, que é um absurdo, sem querer, o Norman Geisler está dizendo que Jesus não era onisciente. E que Jesus tinha problemas mentais. É isso aí que o Norman Geisler diz, sem ter ciência. Porque quando ele diz que Jesus avistou uma árvore ao longe e pensou que aquela árvore estava lotada de frutos de figos, Jesus estava com fome, seus discípulos estavam com fome. De longe, Jesus avista uma árvore, ele pensa que aquela árvore está lotada de frutos. E aí ele se aproxima da árvore. Só chegando perto da árvore é que ele percebe que aquela árvore só tem folhas, não tem frutos. E Jesus estava com fome e ficou com raiva da árvore e amaldiçoou a árvore, que é um ser irracional. Uma árvore não pensa. Então Jesus condenou a árvore a ficar seca eternamente. Então você vê aí, você não pode levar isso aí a sério, gente. Como se fosse um fato real. Isso é lenda. Daí a ingenuidade do escritor cristão. Você não pode levar isso a sério. O Norman Geisler levou. E aí ele está dizendo que Jesus não era onisciente, que Jesus se enganou, pensando que iria encontrar frutos na árvore e não encontrou. E também ele está dizendo que Jesus é um perturbado mental, porque trocou juízo com uma árvore. Isso é um absurdo, gente. Isso aí é uma lenda. O escritor hebreu, o que ele queria com isso aí? Dizendo que Jesus secou uma árvore imediatamente. Ele fez essa historinha aí, o escritor cristão, apenas para dizer que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa, inclusive secar imediatamente uma árvore. É só uma mensagem que ele queria passar. Isso aí não é um fato real. Jesus algum pensou que havia fruto
numa árvore e não havia só folhas. Jesus algum amaldiçoou uma árvore. Isso é um relato criado pela imaginação de um escritor cristão. E a contradição é essa. Em Mateus, Jesus vai 2 vezes ao templo, como também em Marcos. Só que Jesus, em Mateus, na primeira ida a Jerusalém, ele purifica o templo. Ele purifica o templo na primeira ida a Jerusalém. Só depois é que ele amaldiçoa a árvore. Já em Marcos é diferente. Jesus vai a Jerusalém na primeira visita. Ele não purifica o templo, porque não havia nada de anormal lá. Aí ele sai, vai para Betânia. Na volta, ele amaldiçoa a árvore. E chegando a Jerusalém novamente, na segunda visita, é que ele purifica o templo. Ele expulsa os comerciantes do templo. Então ele expulsa os comerciantes do templo em Mateus antes de amaldiçoar a figueira. Já em Marcos, ele expulsa os vendedores do templo em Jerusalém só depois de amaldiçoar a figueira. Eis aí uma contradição, uma discrepância que você não pode apagar. O Norman Geisler tentou e aí caiu no ridículo. Muito obrigado. O pior cego é aquele que não quer enxergar, entendeu? E dá vontade de rir mesmo, entendeu? Quando ele fala assim, ó, não ria, mas é verdade. Dá vontade de rir. Ver esses caras aí, ó, Norman Geisler e o Thomas Howell, tentando deturpar. Porra, cara, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Sai pior que o soneto e é uma verdade pura. Porra, cara, tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.